Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo informativo sobre o cenário agropecuário em Santa Catarina. Eu sou Cristiane Decker e hoje mergulharemos nos dados e análises mais recentes do Boletim Agropecuário de junho de 2025. Uma publicação essencial, desenvolvida pelos analistas do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, a EPAGRE-CEPA. Estamos sempre em busca de aprimorar o nosso conteúdo e queremos conhecer melhor você que nos acompanha. Por isso, lhe convidamos para preencher um formulário rápido, com apenas 3 questões objetivas. O link está aqui na legenda desse vídeo. É rápido, é simples e muito importante para a nossa produção. Contamos com a sua participação. Nosso objetivo com essa apresentação é desmistificar os números, traduzir as tendências e oferecer uma visão estratégica que possa auxiliar na tomada de decisão, desde o campo até as políticas públicas. O agronegócio catarinense segue em ritmo intenso nesse mês de junho, com movimentações importantes no mercado de grãos, hortaliças e proteína animal. Entre altas e baixas, alguns produtos se destacam no cenário estadual. Começamos o nosso panorama pelo setor de grãos, com o analista da EPAGRE-CEPA, João, que irá falar sobre esse pilar da economia catarinense, que demonstra resiliência e capacidade produtiva. Para o arroz, observamos uma tendência de queda nos preços em maio e junho de 2025, seguindo o que já observamos no último trimestre de 2024. A parcial de junho fechou em R$ 65,75. O boletim destaca que o aumento na produção e na produtividade, impulsionado por condições climáticas favoráveis e investimentos em tecnologia, tem sido notável. A safra atual de arroz em Santa Catarina registrou uma produtividade recorde, estimada em 8,7 toneladas por hectare. Isso representa um crescimento de 9,58% em relação à safra anterior. Uma conquista que reflete a eficiência e o avanço tecnológico dos nossos produtores. Por outro lado, o aumento da oferta interna resultou na redução significativa dos preços e das margens dos ganhos, o que tem sido fonte de preocupação. O milho é insumo fundamental para a pecuária. Viu seu preço médio em Santa Catarina cair 7,8% em maio, em relação a abril, e a tendência de baixa se manteve em junho. A pressão vem do avanço da colheita da segunda safra no Brasil, do aumento da oferta global, especialmente de grandes produtores como Estados Unidos, Argentina e Ucrânia, e também da expectativa de uma produção recorde nacional. Contudo, a produção no ano não atende à totalidade do consumo mundial em 2025, o que poderá influenciar nos preços a médio prazo. A produção nacional de milho foi estimada em 126,87 milhões de toneladas, que corresponde a um aumento de 9,9%, com a segunda safra contribuindo com quase 100 milhões de toneladas. Em Santa Catarina, o destaque é ainda maior. A produção cresceu mais de 25%, atingindo 2,7 milhões de toneladas. Mesmo com a redução da área, nossa produtividade estadual bateu recorde, com 9,4 toneladas por hectare, considerando a primeira e a segunda safra. Isso demonstra a capacidade de Santa Catarina em otimizar a produção por área, um ponto crucial para a sustentabilidade da atividade. Em relação à soja em Santa Catarina, o preço médio ao produtor caiu 2,2% em maio, para R$ 121,99 a saca, mas mostrou uma leve recuperação nos primeiros 10 dias de junho, chegando a R$ 122,50 a saca. A confirmação de uma boa produção nacional, somada a fatores internacionais como a trégua comercial entre Estados Unidos e China, influenciou diretamente esse comportamento. Nosso estado também colheu uma safra recorde de soja, com um aumento de 18,6% em relação à safra anterior, totalizando 3,26 milhões de toneladas. A área plantada cresceu 2,25%, chegando a 829,2 mil hectares, e a produtividade média subiu 16%,
alcançando 3.931 quilos por hectare. Os municípios do Planalto Norte, como Canoinhas e Mafra, registraram produtividades superiores a 5 toneladas por hectare, um feito impressionante. A ressalva é para a segunda safra, que teve produtividade reduzida devido à estiagem de março, um lembrete constante dos desafios climáticos. E por último, trigo. O mês de maio trouxe boas notícias para os produtores catarinenses, com o preço médio registrando uma elevação de 0,96%, fechando o mês em R$ 77,61 a saca de 60 quilos. O início das operações de plantio ocorreu com a chegada da massa de ar frio e até neve nas regiões de maior altitude, o que muitas vezes representa um desafio aos produtores. Com cerca de 5% da área já semeada até o final de maio, principalmente nas microrregiões de Chapecó, Xanxerê e São Miguel do Oeste, as operações de plantio devem se intensificar a partir de 20 de junho. No entanto, para a safra 2025-2026, a estimativa inicial é de uma redução na área plantada de 5,60%, chegando a 116,1 mil hectares, e na produção em 5,86%, alcançando 406,96 mil toneladas. Essa redução na área e no volume podem ser um fator de suporte para os preços no futuro. Obrigada, João! Agora vamos focar na diversidade e dinamismo da fruticultura e hortaliças, com o analista da Ipagri-Cepa, Rogério. O mercado da banana em Santa Catarina durante abril e maio de 2025 foi marcado pela desvalorização dos preços ao produtor. A banana caturra teve uma queda de 18,1% devido ao aumento da oferta. E a banana prata desvalorizou 4%, em parte pela concorrência com outras frutas da estação. A expectativa para junho é de manutenção dessa desvalorização. No entanto, Santa Catarina tem se destacado com recuperação nas exportações. Entre janeiro e maio, o estado exportou 17.600 toneladas, representando 51% do volume exportado. Isso significa um aumento de 103% em comparação a 2024, mas apenas 1,7% em relação a 2023. Os valores das exportações catarinenses atingiram 6 milhões de dólares, que representam 47% do total nacional. A estimativa para a safra 24-25 é de um aumento de 14,5% na produção total de banana, mostrando a força produtiva do estado, mesmo diante das pressões de preço. Os preços da maçã no atacado em abril e maio de 2025 enfrentaram uma desvalorização de 1,9% em Santa Catarina. No mercado nacional, a fruta catarinense teve comportamentos mistos, desvalorizando em São Paulo e valorizando em Minas Gerais. Para junho, espera-se uma valorização com o encerramento da safra, mas a tendência é de valorização da Gala e desvalorização da Fuji. No mercado externo, o Brasil exportou 11.700 toneladas de maçã fresca, de janeiro a maio, um aumento de 43% em relação a 2024, mas ainda 64% abaixo do volume de 2023. Santa Catarina representou 29% desse volume, com 3.400 toneladas exportadas. A produção estimada para a safra 2024-25 é de 481 mil toneladas, uma recuperação de 3,8% em relação à safra anterior. Contudo, mesmo com o aumento de área, o volume de produção ainda se encontra abaixo da média histórica catarinense. Para o alho, o mês de maio registrou uma pequena redução de 1,3% no preço ao produtor. Mas em junho iniciou uma importante alta de 16%, atingindo R$ 20 o quilo. No atacado, a elevação também foi significativa, com um aumento de 9,5%. A Ipagri-Cepa já publicou a estimativa inicial para a safra 2025-26 e os resultados da safra anterior motivaram um aumento estimado de 12,8% na área plantada.
levando a uma projeção de produção de 7.760 mil toneladas, que significa um aumento de 7,4%. A produtividade esperada é de 10.453 quilos por hectare. Mesmo com cenário positivo, as importações de alho em maio somaram 17.740 toneladas, destacando a necessidade de complementar a oferta interna. A cebola também apresentou um cenário de valorização intensa. O preço médio ao produtor catarinense aumentou 5,98% em maio e aumentou 40,8% na primeira semana de junho, para R$ 52,67 a saca de 20 quilos. No atacado, a tendência de alta se manteve, com aumentos de 20,5% em maio e 3,40% em junho. Para a safra 2025-26, a Ipagre-Cepa estima a produção de 594 mil toneladas, um aumento de 6,8% em relação à safra passada, reflexo de um aumento de 1% na área plantada e da produtividade esperada de 30,5 toneladas por hectare. As importações em 2025 somaram 111.594 toneladas, embora correspondam a menos da metade do volume importado no mesmo período do ano passado, indicando uma possível autossuficiência. Obrigada, Rogério, pela análise da fruticultura e das hortaliças. E, finalmente, vamos explorar o setor da pecuária em Santa Catarina, que é sinônimo de excelência e liderança em diversos segmentos, com a explicação do analista Alexandre. O preço do boi gordo em Santa Catarina registrou uma queda de 1,3% nas primeiras semanas de junho, movimento alinhado à tendência nacional. Essa baixa é impulsionada em grande parte por um aumento temporário e pontual na oferta, com produtores antecipando o abate devido à chegada do inverno, que eleva os custos de suplementação. Contudo, é crucial notar que, quando comparado ao mesmo período do ano passado e ajustado pelo Índice Geral de Preços e Disponibilidade Interna, o IGPDI, o preço do boi gordo apresenta um aumento expressivo de 27,5%, o que demonstra uma valorização real e substancial da arroba. A demanda doméstica, por sua vez, tem se mostrado mais fraca no último mês, com consumidores buscando proteínas de menor custo, como o frango e o suíno, especialmente com o aumento da oferta dessas carnes no mercado interno. Já as exportações de carne de frango de Santa Catarina alcançaram 81,6 mil toneladas em maio, o que representa uma queda de 24,7% em relação a abril e 9% em comparação a maio de 2024. As receitas também recuaram. Essa retração reflete, em parte, os efeitos de um foco de gripe aviária, a H5N1, detectado no Rio Grande do Sul em meados de maio. Isso levou a embargos temporários de alguns países e gerou cautela no mercado internacional. É importante frisar que Santa Catarina mantém seu status sanitário diferenciado como zona livre da doença, mas a desaceleração geral impactou nosso volume exportado. Apesar dos resultados negativos de maio, no acumulado do ano o saldo ainda é positivo. De janeiro a maio, o estado exportou cerca de 497 mil toneladas, gerando pouco mais de $1 bilhão em receitas, com aumentos de 5,5% em volume e 13,6% em valor, respectivamente, quando comparados a 2024. A suinocultura de Santa Catarina, por sua vez, segue apresentando bons resultados. Em maio, as exportações de carne suína totalizaram 59,2 mil toneladas, uma queda de 8,5% em relação a abril, mas um aumento de 8,8% na comparação com maio de 2024. O faturamento atingiu 147,5 milhões de dólares, um recuo de 5,3% frente a abril, mas uma alta de 20,4% em relação a maio de 2024. Os valores de maio de 2025 representam o melhor resultado para o mês, tanto em volume quanto em receitas, desde o início da série histórica em 1997. E a performance acumulada de janeiro a maio é impressionante. Foram 299,4 mil toneladas exportadas, que representa uma alta de 8,7% em relação ao mesmo período do ano passado, e uma alta de 18,1% em receitas,
representadas por 726 milhões de dólares. Esse é o melhor desempenho histórico para os 5 primeiros meses do ano em ambos os parâmetros. Santa Catarina é o principal exportador de carne suína do país, sendo responsável por 53% das exportações brasileiras desse produto no ano. Por fim, o setor lácteo também apresenta dados animadores. Estima-se que no primeiro trimestre de 2025, as indústrias de Santa Catarina tenham captado 790,7 milhões de litros de leite inspecionado, um crescimento de 0,8% em relação ao mesmo período de 2024. A balança comercial de produtos lácteos registrou uma melhora significativa em maio deste ano, com as exportações triplicando e o déficit caindo 77%, quando comparado ao mesmo período de 2024. O preço médio pago ao produtor em maio foi de R$ 2,72 por litro, uma leve queda de 4 centavos em relação a abril. No entanto, em comparação com maio de 2024, todas as regiões registraram alta real nos preços pagos ao produtor, demonstrando uma base de preços mais sólida. No atacado, o leite UHT e alguns queijos, como a mussarela e o prato, tiveram leves recuos de preço, enquanto o leite em pó apresentou uma ligeira alta. Um dado extremamente positivo para os produtores é a redução real nos custos de produção. O levantamento da Epagre-Cepa e do Conselheite aponta que o custo médio ponderado do leite foi de R$ 1,91 por litro em abril deste ano, valor 6% abaixo do custo de abril de 2024. Essa otimização de custos é fundamental para a sustentabilidade do setor. A alta produtividade de grãos nessa safra, que é motivo de comemoração para o agronegócio catarinense, também tem gerado preocupação entre os produtores. A falta de silos para armazenamento é um dos principais desafios enfrentado pelos produtores rurais de grãos, com as safras batendo recordes sucessivos. A capacidade de estocagem ela não cresce no mesmo ritmo, o que gera problemas logísticos e pode levar à perda de qualidade dos produtos. Esta carência em armazenagem está muito presente em Santa Catarina nos últimos anos. Nós temos aumentado muito a produtividade e a armazenagem não tem acompanhado esse aumento de produtividade. Nós mesmos, Cooperalfa, estamos fazendo silo-bolsa nos últimos anos, principalmente no Planalto Norte de Santa Catarina, aqui em Xanxerê, Abelardo Luz. O silo-bolsa se torna uma opção tanto para a cooperativa como para o produtor, porém tem um alto custo este silo-bolsa e também não pode ficar armazenado por muito tempo. Então, o que dificulta o investimento, tanto por parte do produtor como por parte das cooperativas em armazenagem, são as altas taxas de juros atuais que inibem o investimento, o que também dificulta para a cooperativa e para o produtor é a questão de comercialização. Como não temos armazenagem suficiente, precisamos ir para o mercado e comercializar esse produto antecipadamente, quanto que o produtor, tanto o produtor como a cooperativa, poderia explorar um melhor momento para a comercialização desses produtos. Ao finalizarmos essa análise, fica evidente a dinâmica e a resiliência do agronegócio catarinense. Vimos que, apesar das flutuações de preço e dos desafios climáticos e sanitários, nosso estado continua a se destacar pela alta produtividade em grãos, como arroz, milho e soja. Pela força notável nas exportações de carne suína, que atingem recordes históricos, e pela capacidade de adaptação em setores como a fruticultura e o laticínio. Esse boletim é mais do que um conjunto de números, é um mapa que nos orienta sobre as tendências e nos permite planejar o futuro. Convidamos a todos para acessarem a versão completa do boletim em www.observatorioagro.sc.gov.br para uma análise ainda mais aprofundada. Mantenha-se informado, planeje com sabedoria e continue impulsionando o agronegócio de Santa Catarina para novos patamares de sucesso. Muito obrigada pela sua atenção, até a próxima análise.